Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do MP Debate, a última deste ano de 2018. No programa de hoje, faremos uma reflexão sobre a política de drogas no Brasil e a atuação do Ministério Público nesse campo, traçando um paralelo com a política de drogas empregada no Canadá. Para isso, contamos com as ilustres presenças do professor e pesquisador da Universidade de Ottawa, no Canadá, João Veloso, do procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e professor da Universidade Federal do Paraná, Paulo César Busato, e do professor da Universidade Federal do Paraná e autor do livro Lei de Drogas, Carlos Roberto Bacila. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que enviem suas perguntas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Vou começar com o professor João Veloso, que vem mais de longe, perguntando o que é legal e o que é ilegal em relação à maconha no Canadá. O que é criminalizado nesse país? E se existe algum tipo de regulamentação? Essa é uma pergunta muito interessante. Antes de mais nada, agradecer a presença aqui no MP Debate, até para ajudar a esclarecer um pouco toda essa discussão que está tendo em relação ao movimento de legalização, de descriminalização, que eu chamo entre aspas no Canadá. Porque ao mesmo tempo que descriminalizou, continuou criminalizando algumas coisas, ao mesmo tempo que legalizou, ainda tem várias coisas que são legais, então vou tentar responder bem sucintamente essa questão, até para abrir algumas possibilidades para o debate mais tarde, responder outras perguntas. Mas, essencialmente, o que foi descriminalizado foi a criação dessa categoria maconha legal. Então, descriminalizou o que se chama de maconha legal, mas tudo que é maconha ilegal continua criminalizado como era antes, até com penas mais severas. E o que é maconha legal, o enquadramento que deu na lei penal foi, olha, não iremos criminalizar a maconha legal, o porte público de até 30 gramas de maconha, o que é bastante maconha. Alguns, por exemplo, as lojas começaram a vender cigarros de maconha, um pacote de 5 cigarros que vinha 1 grama de maconha. Então, assim, dá para ter vários cigarros e ter porte público disso. E em casa você pode ter quanto quiser de maconha, o que, como a maconha é legal, não cria um problema necessariamente de tráfico. Ninguém vai fazer, por exemplo, no Brasil ninguém vai comprar 2 caminhões de cerveja porque a cerveja é legal. Então, assim, tem essa dimensão. Pode-se ter plantas, não é criminalizado ter até 5 plantas. Então, esse é o lado da criminalização, o que não é mais criminalizado. Planta legal, até 5 plantas, 30 gramas de posse pública de maconha legal, ilimitado na sua casa, a maconha legal igualmente. Mas comprar maconha ilegal continua sendo criminalizado com penas mais severas. Ter porte de plantas ilegais ou acima de 5 legais, criminalizado. Partilhar ou comprar maconha legal e vender para alguém, criminalizado ainda, mas com pena, é uma atividade de tráfico, com penas mais severas. Compartilhar com menores, só quem tem direito, esqueci de precisar isso, a maconha, comprar e possuir maconha legal é o maior de 18 anos de idade, pelo menos no aspecto criminal. Isso responde um pouco à questão criminal, porque quando entra na questão o que é legal e ilegal, cria um outro problema. Porque, por exemplo, na província de Quebec, eles estabeleceram a idade mínima para comprar maconha legal de 21 anos. Então você pode ter maconha legal na sua casa e não ser criminalizado, mas ainda ser um comportamento ilegal do ponto de vista administrativo do lado do Quebec. É a mesma coisa em questão aonde consumir. Tipo, várias cidades regulamentaram fortemente locais de uso, algumas, os mesmos locais que o tabaco, onde você fuma tabaco, você pode fumar a maconha, mas várias cidades proibiram a maconha. E as multas no âmbito administrativo municipal vão de $1.000, às vezes, em alguns casos até com pena de prisão prevista em direito administrativo, que é muito interessante do ponto de vista jurídico, que eram penas mais severas do que sanções administrativas, não penas, sanções administrativas
de encarceramento que são mais severas do que penas de encarceramento existentes em direito penal antes. São muitas, evidentemente, as consequências do uso da maconha. Agora, uma delas eu fico me perguntando, por exemplo, dirigir sob influência da maconha é possível isso? E aí tem precisão, né? Porque é a mesma coisa em relação ao álcool. Você tem uma regulamentação e aí entra na questão da jurisdição. Você pode, obviamente, você pode consumir maconha e não ser criminalizado, dentro de certas balizas impostas pelo governo federal, mas existem outras formas de regulamentação, ainda respondendo um bocado à questão anterior, que vão regulamentar o comportamento e, sobretudo, as consequências do comportamento. Então, obviamente, ninguém pode consumir maconha até um certo nível e dirigir, porque isso vai afetar a habilidade para dirigir. Então, o regulamento, isso é uma questão dos estados. A lei de trânsito no Canadá é no nível dos estados, mas tem alguma variação de um estado a outro, mas, em geral, a regra geral é entre 2 nanogramas a 5 nanogramas de THC, isso uma multa de até $1.000, que é uma multa mais pesada do que em relação ao álcool. E se for acima de 5 nanogramas, se você me perguntar o que é 5 nanogramas, eu não tenho a menor ideia do que é 5 nanogramas de THC, e ninguém sabe muito bem, mas acima de 5 nanogramas, existe até a possibilidade de prisão, de uma sanção, como sanção administrativa, não como sanção criminal, mas uma prisão de até 5 anos. Então tem isso, e é interessante de ver como eles estão sobrepondo isso ao controle das estradas em relação ao álcool, porque se tiver, lá tem uma espécie de lei de consumo mínimo de álcool, então se você bater o consumo, metade do consumo mínimo de álcool, corta pela metade o consumo sugerido da maconha. Então eles estão avaliando as duas coisas. A grande questão é como vai ser o controle, porque medir essas nanogramas, em geral, o teste mais adequado seria um teste de sangue, mas o governo federal aprovou um teste a partir da saliva, é um método alemão e tal, mas ninguém sabe. Então, várias forças policiais estão hesitando um pouco se a gente vamos usar ou não, e na prática ninguém sabe o que vai acontecer em termos de litígio, porque essas causas ainda não chegaram. Ainda, tipo assim, prender a primeira pessoa com consumo exagerado de maconha, acho que 30 minutos após a venda de ser liberada no Canadá, mas a pessoa foi detida num carro fumando, e não era maconha legal, porque ainda não estava sendo vendida no lugar onde foi parada. Então, não fizeram nem o teste digamos, do bafômetro, ou o teste da saliva com a maconha, porque ele nem estava implementado e, na verdade, multaram essa pessoa a partir de uma outra tipificação da lei de trânsito local. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho do Brasil. Qual é a sua visão sobre a política de guerra às drogas? Quais seriam os grupos de usuários que são mais frequentemente criminalizados? E como essa política afeta a comunidade e o sistema da justiça criminal aqui no Brasil? Bem, bom dia a todos, bom dia a quem está acompanhando o MP Debates. Eu agradeço o convite do Eduardo para essa ocasião. O tema é muito interessante, né? O tema realmente, talvez a pergunta tenha em si mesma a resposta. Guerra às drogas, ou War on Drugs, é algo falido no mundo inteiro. Não é no Brasil que vai funcionar. A postura de combate que emprega direito penal já é em si uma má escolha, né? O direito penal não serve para combater absolutamente nada. O direito penal entra em cena depois que o fato já aconteceu e depois que os bens jurídicos eventualmente já foram afligidos. Então ele pouco tem que fazer, é um pouco como um hospital que trabalha no resultado. Você não trabalha na causa, mas trabalha no efeito. E aí é isso que nós temos feito em termos de drogas. Se você olhar o volume de pessoas envolvidas em tráfico e uso de drogas no Brasil é enorme, e o que é que o direito penal contribuiu para isso? Então, nessa perspectiva, me parece que pouco serve o direito penal para funcionar em alguma coisa. Na verdade, o que nos falta, no meu modo de ver, é uma política mais abrangente em termos de saúde. Droga, o abuso do consumo da droga é um problema de saúde. É evidente que as pessoas que têm dependências físicas ou psíquicas a respeito do uso de qualquer substância que seja,
Elas são pessoas doentes, elas são pessoas que necessitam de um suporte de saúde e talvez justamente a carência que a gente tem histórica a respeito das questões de saúde é que tenha transferido essa conta para o ambiente penal e tornado as coisas como elas estão, né? E a gente reformar 20 ou 20 mil vezes a política de drogas no âmbito penal continua sendo trabalhar dentro do esquema de War on Drugs, que é um esquema que realmente não, já se provou falido. Carlos, nesse sentido, o nosso colega Rodrigo Cabral pergunta, né, quais são os principais riscos de uma eventual legalização da maconha aqui no Brasil? Uma saudação a todos. É uma enorme satisfação estar presente nesse programa do MP, muito legal, com esse nível de debatedores que a gente mais aprecia do que qualquer outra coisa. A questão da não legalização em si, ela demonstra esse processo histórico que surgiu e se assentou principalmente nos anos 70 de demonização das drogas, né? Um assunto que se transformou em um verdadeiro tabu e impediu um debate mais aprofundado. Concordo plenamente com o professor Paulo Busato, que essa guerra insana e cega, né? ela trouxe dificuldades enormes. O problema é de saúde pública e durante 2 anos eu fiz uma pesquisa de campo com pessoas que eram detidas por envolvimento com drogas, né? E eu constatei que a maioria dos casos, 90% dos casos, era mais de uma tragédia pessoal individual de adultos que se desorganizaram, né? Praticavam infrações quase que inofensivas e, embora a lei brasileira, no artigo 45, parágrafo único, ela preveja que o juiz, ao sentenciar, vai encaminhar as pessoas a tratamento, ao sentenciar passou já muito tempo. Então, o usuário é detido, né, por uso de maconha ou de crack, que são as maiorias das incidências, e ele não tem um tratamento médico imediato, ele não tem um tratamento social imediato, ele tem um tratamento penal exclusivamente, ele é atendido exclusivamente por policiais, enquanto que ele precisaria de um recurso à sua saúde mesmo, né? Então, a falta de legalização trouxe essa completa clandestinidade da pessoa que é dependente da droga, né? E a legalização, assim como ocorre no Canadá, ela permite a regulamentação, a assunção de responsabilidades. O fato de você legalizar que um adulto utilize para si próprio uma droga, como a maconha, não quer dizer que ele não tem nenhuma responsabilidade, ele não pode compartilhar isso com menores, ele não pode fazer isso em locais que são vedados, ele não pode dirigir com excesso da droga. Então essa foi a dicotomia que se criou, ou você é a favor ou é contra. Então essa dicotomia não poderia existir, você deveria dizer, um adulto pode utilizar um determinado tipo de droga, ele pode, mas ele tem a responsabilidade, né? Então esse afastamento da legalização num sentido de polarização fez com que a sociedade deixasse completamente à margem essas pessoas, que é uma multidão, né? Eles têm uma enorme dificuldade de recorrer a instituições e o único tratamento, a única recepção dessas pessoas é policial, né? Então, o que ocupa os nossos policiais do país todo, com casos de dependência de droga que deveriam ter encaminhamento à saúde. E quando se envolve com delitos, que em 90% dos casos são furtos leves, são um tráfico de subsistência até da droga, essas pessoas têm um tratamento exclusivamente penal e não são atingidas por aquele dispositivo da lei penal que diz que a pessoa é absolvida e encaminhada para tratamento, porque até ele ser sentenciado, e correu um mundo, né? O mundo passou e a pessoa está atendida exclusivamente por policiais. Então, a regularização desse tema é importante num debate maduro, sem essa polarização de se entender que se eu liberar a droga para um adulto,
tudo vai ser possível na sociedade, a sociedade vai mudar por causa disso, né? Então, por isso é importante esse testemunho do professor Veloso, por esse modelo canadense, que eu acredito que a gente vai falar mais adiante sobre isso. João, para a gente entender melhor, né, eu gostaria de te perguntar o que é essa crise dos opioides, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, e quais são as suas consequências, tanto jurídicas quanto econômicas e sociais? Essa é uma pergunta bem interessante, ainda mais que aparentemente não está articulada ao debate da legalização, da descriminalização da maconha no Canadá, mas foi algo que aconteceu um pouco ao mesmo tempo. Quando se começou a discussão sobre a descriminalização, estava acontecendo essa crise dos opioides. O que é a crise dos opioides? É uma nova geração de opioides. Eu nem sei como traduzir os nomes dos medicamentos aqui no país, mas o principal medicamento é o que eles chamam de fentanil. Então, é um opioide de uso médico, hospitalar. Então, é uma droga, ao mesmo tempo, legal em certo contexto, mas ilegal em outros. Então, o fentanil ele é mais 200 vezes mais forte que a morfina, é um opioide sintético. E o que acontece é que microgramas dessa droga acaba sendo misturado com outras drogas, e isso é suficiente para fazer uma parada cardiorrespiratória e o usuário morre. E o que aconteceu com o que chamaram as crises são casos de overdoses que começaram mais na costa do Pacífico, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, e foi chegando até a costa do Atlântico, pouco a pouco. Isso começou uns 3, 4 anos atrás, e virou um grande problema de saúde pública nos dois lados, né, da fronteira lá dos Estados Unidos e do Canadá. Mais agravante do lado americano, porque o sistema americano não tem um sistema de saúde pública, é tudo por segurança, plano de saúde privado. Então, imagina um trabalhador de construção civil, ele teve um acidente de trabalho, estava com a dor muscular, ele não vai fazer um scan, uma outra sonografia computadorizada para resolver o problema dele. Ele vai no médico, vai pegar uma receita médica para acabar com a dor dele e, na prática, ele era receitado um opioide. E isso também acabava, às vezes, alimentando o próprio início da dependência. Então, assim, é uma dependência que começou não só na rua, isso afeta também classe média, afeta idosos com doença crônica. E o que aconteceu do ponto de vista de saúde pública foi que as pessoas começaram a morrer. As pessoas estavam tendo overdose e tem um tratamento muito simples. Você dá uma injeção como se fosse aquelas injeções antialérgicas, você tem uma agulhinha interna ou uma máscara de respiração e isso bloqueia o neurotransmissor da droga e a pessoa corta completamente o efeito e sobrevive. E o impacto disso na saúde pública era que as ambulâncias só cuidavam de usuários ou de pessoas que acidentalmente ingeriram essa droga. Então, estava afetando a própria rede pública. No caso do Canadá, era mais gritante, por ter algo mais estruturado, mas também afetando o Canadá. Então, isso foi algo que começou e as pessoas tinham que fazer alguma coisa. Tipo, as pessoas estavam simplesmente morrendo. Isso mobilizou diferentes atores. Então, mesmo que tivesse uma coisa meio... usuários de drogas que seriam ilegais, os policiais não queriam que o usuário morresse. Isso gerava um outro tipo de problema, que era mais complexo e mesmo em termos de segurança. Porque, por exemplo, se alguém usa uma droga injetável que estaria contaminada com fentanil e não joga a seringa ou a agulha fora, alguém que mesmo manipulasse, sei lá, um lixeiro, pegasse essa seringa, o lixeiro poderia ter uma overdose. Então, se virou um grande problema público e mobilizou diferentes áreas do universo jurídico, né? Não só a parte penal, mas também a parte de regulação de saúde e tudo mais. Paulo, chega uma pergunta aqui do nosso colega Alexei Caruncho, dizendo que os dados do sistema prisional brasileiro mostram que 30% da população carcerária são de traficantes de drogas. E daí ele pergunta... que diante dessa situação, o Ministério Público mesmo usa muito as prisões cautelares. E então o questionamento, seria importante uma objetivação de critérios para diferenciar o uso do tráfico? A pergunta é muito oportuna, mas
ousaria dizer que não e ousaria fazer algumas pequenas correções. Primeiro, a mim parece que esse dado, 30%, talvez tenha relação com os crimes de tráfico, as condenações por tráfico. Só que se a gente olhar o fenômeno como um todo, certamente ele é maior. O que eu quero dizer é, a maior parte dos roubos, dos furtos e de outras classes de condenação de delitos, até mesmo homicídios, eles estão relacionados de algum modo à droga. Seja um conflito por espaços de tráfico, seja um usuário que arrisca cometer algum ilícito para realizar o seu objetivo de obter a droga, ou conseguir dinheiro para obter a droga, enfim. Se você fizer uma aproximação mais detida nesses números, talvez uma entrevista com os detidos, os condenados, vai chegar a uma porcentagem seguramente muito maior. O fenômeno da droga implicada com o delito é muito maior que esse. Então, a pergunta tem um significado muito grande. Agora, veja, por outro lado, e volto àquela temática, a minha ideia não é simplesmente que, vamos então estabelecer um estándar e com esse estándar resolver tudo. Isso não é possível, né? O que eu mencionei antes a respeito das possibilidades de um investimento na área de saúde diz respeito ao seguinte, diz respeito a que se a maior parte dos usuários não quer ser dependente, quer dizer, você tem um lado que é o uso recreativo, mas você tem outro lado que é o usuário dependente, né? E é este usuário dependente que arriscaria vender para poder sustentar o seu uso, cometer um furto, cometer um homicídio, virar um verdadeiro soldado do tráfico. Então, se este sujeito que está dependente e não quer, tivesse essa droga obtida no sistema de saúde, sob controle médico, em um processo de desintoxicação, a que ele pudesse aderir voluntariamente, ou seja, se houvesse um investimento nessa área, que é uma área de saúde, este que é o dependente e que está cometendo essa classe de crimes, a maior parte desses crimes, ele sairia desse cenário. E a parte não alimentaria financeiramente o traficante. Ou seja, você feriria o tráfico no ponto que ele é mais sensível, que é o bolso. Não é? Você desordenaria o modelo do tráfico. Então, esse é o melhor combate ao tráfico, seria o tratamento clínico do usuário. Porque o que nós fazemos hoje é uma espécie de tanatopolítica, né? Uma política de morte. Nós entregamos os traficantes, os que identificamos como tal, a um sistema prisional que todos sabemos como é, que é um sistema de morte, de aniquilação de pessoas. E, por outro lado, nós deixamos morrer o usuário dependente, né? Quando a rigor, este é o foco onde a gente deveria trabalhar. Trabalhado o usuário dependente, desde um ponto de vista de saúde, você minimiza o potencial econômico e criminógeno do tráfico, por um lado, e por outro você abre o espaço para daí sim a regulamentação. Porque a regulamentação ela tem por foco o usuário recreativo, se você perceber, né? Você só pode regulamentar o usuário recreativo. Que sentido tem eu regulamentar o uso de um sujeito dependente químico? Ou seja, é como se eu dissesse, olha, você pode se suicidar, que não há nenhum problema, o Estado não quer saber de você, né? Então, isso me parece que é a política, claro, as experiências estrangeiras, especialmente nessa ordem, elas têm se focado na questão do uso recreativo. Mas existe uma outra parte da política, que é a política realmente importante e que tem relação com o direito penal, como foi feita a pergunta, que ela está voltada para esses dois polos, né? O tráfico propriamente dito e o usuário dependente. Na minha ótica, essas duas coisas estão interligadas e um investimento massivo no usuário dependente reduziria, isso sim, vejam, um investimento de saúde produziria um impacto de redução na esfera penal. Ou seja, o melhor modo de evitar crime é saúde. Parece piada, mas é isso. Eu concordo plenamente com isso, mas enquanto isso não acontece, essa política de Estado não é modificada, nós temos um tipo penal para o tráfico bastante extensivo, que nós, promotores, aplicamos ali, talvez sem um senso crítico ou uma preparação até de criminologia, depois o Bacila pode falar sobre isso. Mas eu queria te ouvir sobre o tipo penal, sim, tal como está colocado lá
na nossa Bom, legislação. a margem de algumas coisas que eu já fiz críticas por escrito, né, como as questões de delitos de posse, que eu considero que nem sequer é ação, né, você possuir alguma coisa parece não ter sentido de ação nenhum. Quero dizer, quando eu digo que você possui cabelos castanhos, o que é que você fez? Nada. Não é? Então, a margem dos delitos de posse, da técnica de tipificação utilizada, é óbvio que os tipos são muito amplos, né? E como eles são coincidentes e eles exigem de parte da diferenciação um especial fim de agir, que é um elemento subjetivo, é o propósito de uso, não é? A tendência das legislações tem sido essa simplificação, que é uma simplificação numeral, né? Olha, até tanto é uso ou a partir de tanto é tráfico dessa ou daquela substância, esta pode ou aquela não pode, que é um pouco também ignorar que esses dados não são suficientes para resolver o problema. É isso que eu acho, porque, perceba, se trata um pouco de um paradoxo Sorites, né? Você adiciona até que ponto 50 gramas e mais 1/10 passa a ser tráfico. Então, parece um pouco difícil que você tenha uma fronteira estabelecida tão taxativamente. A ciência não evoluiu a ponto de dizer que... A rigor, exatamente, a rigor o que parece, isso sim, e eu trabalho com filosofia da linguagem bastante, né? Os indicadores objetivos, o contexto em que se desenvolve a situação de guardar, de transportar, de trazer consigo, é que vai revelar se aquilo é tráfico ou se é uso. O contexto em que se emprega a ação é que determina aquilo que pode ser uma coisa ou outra para diferenciar um tipo do outro. Então, bem sinceramente, eu acredito que quantificação não nos ajuda aí. Né? Nos ajuda, sim, algum trabalho mais produtivo. E veja, com tecnologia que nós temos hoje, eu sempre vivo perguntando isso, né? Por que é que todos os flagrantes a respeito de droga não são feitos com imagens? Quero dizer, se cada policial que for fazer um flagrante tiver uma GoPro acoplada ao seu, ele vai apresentar um cenário. Esse cenário visual vai transmitir muito mais informação do que aquilo que ele possa declarar. E a parte de aniquilar, de outro lado, as possibilidades de manipulação disso, né? Do sujeito que planta a droga ou do sujeito que é abordado e vai dizer, não, eu na verdade não fiz isso, eu não entreguei, eu não recebi um dinheiro, mas está filmado, né? Então, há providências tecnológicas que são simples. Quanto custa a compra de uma GoPro para o sujeito fazer um flagrante e juntar isso no flagrante? Quanto custa? Isso é muito mais barato do que aquilo que se gasta em armamento, em produção de prova, num processo. E depois colocando a pessoa presa lá. Sim, no final das contas você termina encarcerando na dúvida ou soltando na dúvida. Eu tenho pena de quem faz audiência de custódia sem ter uma prova dessas. Não é? Realmente nós temos recursos, as coisas, há providências simples e pouco custosas a serem tomadas e que talvez não tenham sido tomadas até hoje por mera falta de vontade política. Nesse contexto, Carlos, o que seria essa política de redução de danos e como isso se articula com políticas criminais de segurança e também de saúde? Ótimo. Só para complementar essa participação do professor Busato, a imagem é muito importante para a sociedade também, para o judiciário e para a sociedade, para entender como é que funcionam certos processos. A gente tem que trazer a imagem do que nós temos para as pessoas entenderem melhor do que nós estamos falando. E um desses temas da imagem é a questão da política de redução de danos. É uma constatação de que, embora a pessoa esteja agindo ilegalmente, ou seja, adquirindo uma droga para uso pessoal, é uma política estatal de assistência a essa pessoa para evitar danos maiores, tanto para ela própria, para o indivíduo, quanto para a sociedade. Como, por exemplo, orientando a pessoa sobre riscos à saúde, como bem disse o professor Busato, como, por exemplo, fornecendo seringas esterilizadas para evitar contaminação com outras doenças, ou permitindo um local que seja de menor risco para a utilização da droga, com orientação de um profissional de saúde. Então, é uma política estatal de diminuição justamente de danos maiores do que a utilização da droga para uso próprio. Dentro desta linha que nós falamos, o que ocorre hoje é que essas pessoas têm pouquíssima assistência, né?
enquanto uma pessoa que tem alcoolismo, sofre com alcoolismo, ele tem maiores meios de procurar auxílio, a pessoa que está nessa clandestinidade de algumas drogas, ele tem essa dificuldade de acesso. No caso da detenção por prática de pequenos delitos, é um momento propício para encaminhamento dessa pessoa a um tratamento compulsório, porque aí não é apenas o uso e autolesão do usuário de droga, mas ele está usando a droga e praticando pequenos delitos, praticando pequenos danos sociais, no caso de serem pequenos. Então, eu entendo que, nesse aspecto, a lei deveria acrescentar uma medida cautelar ao juiz para que ele pudesse, ao ser detida essa pessoa, com acompanhamento do Ministério Público, de advocacia, de médicos, de psicólogos, enfim, assistentes sociais, essa pessoa pudesse, já no ato da prisão, ser encaminhada compulsoriamente a um tratamento e não simplesmente a um tratamento penal, né, mas a um tratamento de saúde. Né? Então, fora essa questão da redução de danos, que é a prestação de um auxílio humanitário à pessoa que é dependente da droga, no âmbito penal, ao invés de se esperar a sentença, se aplicar uma medida cautelar, essa é a minha sugestão de alteração da lei de drogas, aplicar imediatamente uma medida com o acompanhamento de todos os profissionais do direito, da saúde, da psicologia, enfim, de todas as áreas, para que essa pessoa já tenha um tratamento, no caso, por ter praticado uma infração penal, um tratamento imediato e compulsório, e não uma exclusiva destinação ao cárcere, onde ela se misturará com criminosos de maior gravidade, porque, como eu constatei nessa pesquisa durante 2 anos, 90% eram casos de dependentes que praticavam pequenos delitos, delitos de pequeníssima gravidade, um furto de um objeto durante a noite, um roubo sem arma de fogo, em que um tráfico de subsistência, em que realmente estão infringindo a lei, devem ser detidos, mas aí sim deveriam ser encaminhados humanitariamente a um tratamento compulsório. Né? Enquanto que o dependente para uso pessoal que não pratica nenhuma infração, este caso deve ser maior discutido pela sociedade. Né? E eu acredito que nós vamos debater mais sobre essa experiência canadense por conta das responsabilidades que a pessoa assume ao entrar num plano legal e da própria regulamentação e visualização dele que se tem. Então, esse é o paradoxo que nós vivemos. A clandestinidade significa eu não vejo nada. É quase que um controle estético do dependente de droga. Eu prefiro não vê-lo. Né? E dessa forma eu destino policiais que ficam horas, né, num atendimento de deter uma pessoa com uma pequena quantidade de droga para uso próprio, levá-la a uma instituição policial, é feito um procedimento lá, um termo circunstanciado, para que no futuro essa pessoa vá ser advertida verbalmente, ou enfim. Esses policiais ficam horas, às vezes, esperando que se termine um flagrante numa polícia, e nós perdemos 2, 3, 4 policiais num atendimento de uma questão de um indivíduo que usa droga para si próprio. Para o qual a advertência não vai adiantar nada. E a advertência vai ser quase que inócua, ele pode até nem comparecer lá. Você não tem uma utilidade nisso, nenhuma prática, nem para o indivíduo e nem para a sociedade. E os policiais teriam que estar focados em crimes mais graves, que ameaçam a integridade das pessoas, que ameaçam a vida, a integridade sexual, até patrimoniais graves também. Enfim, nós temos um desperdício de energia, de recursos, sendo que, como eu não consigo lidar com essa demonização do problema, como esse problema para mim é difícil, eu não quero ver, é estético também, eu não quero ver a pessoa consumindo uma droga sentada na calçada, eu prefiro que os policiais levem essa pessoa para a delegacia, tirem dali, né? E eu não lido de fato com o problema. Então é muito interessante isso, né? Será que a gente quer o bem das pessoas ao proibir um adulto de usar droga criminalmente? Ou será que a gente não está fazendo um controle estético
da cidade, né? Eu prefiro não ver essa situação na minha frente. Já chega que eu tenho que ver, às vezes, uma pessoa embriagada com álcool no chão. Eu não quero mais... mas essa pessoa existe, ela não desaparece como um passe de mágica. E ela é encaminhada por um tratamento exclusivamente policial, e os policiais, na maioria das vezes, prestam atendimento humanitário, alimentação, né, a questão dos filhos dessas pessoas que às vezes estão abandonados. Então, existe um problema muito mais complexo, e nós estamos ainda na fase do dizer se você é a favor ou contra. Nós não conseguimos debater, e por isso a excelência desse teu programa de trazer isso ao debate, sem que a gente tenha medo até de errar. Olha, eu revejo minha posição sobre isso, mas a gente tem que ter esse direito de poder debater, e essa coisa de poder debater a coisa. A esse propósito, eu quero então assumir o posto do Eduardo momentaneamente e te perguntar uma coisa, porque da tua fala, que é muito interessante, eu concordo com quase 100% dela, eu fiquei com um senão em um ponto, quando você se referiu à compulsoriedade. Né? Você disse, olha, esses camaradas têm que ser integrados a um tratamento compulsório. Mas suponha, vai existir, claro que vai ser minoria e tal, mas vai existir o sujeito que vai estar de acordo, né? O sujeito, especialmente o dependente, que não quer ser dependente, que degradou sua família, seu trabalho. Esse cara não vai ter nenhum inconveniente em ser encaminhado imediatamente para um tratamento. Mas e o sujeito disser assim, eu quero ser junkie? Quer dizer, não quero tratamento. Eu não quero tratamento. É exatamente o que acontece no Canadá. No Canadá, depois, em algum momento eu estou esperando de repente entrar nessa discussão. Então, assim, a minha dificuldade de aceitação, porque daí, veja só, o que está dizendo, imaginemos o cenário, né? É o sujeito acusado de roubo, né? Que ele, na verdade, não cometeu um tráfico, não cometeu um roubo. Para poder sustentar o seu vício, chegou lá e disse, eu quero ser junkie. É o caso de compulsoriamente compeli-lo a um tratamento? Eu pessoalmente acho que não, porque faz parte da sua autonomia da vontade, mas talvez seja nesse caso de dizer, olha, você vai ter que enfrentar o processo criminal de roubo, nesse caso, já que você optou por ser junkie, tem seus efeitos, não é? Então, assim, eu ainda resisto bastante. Não sei qual é a opinião do professor João, eu resisto bastante à compulsoriedade do tratamento. O Paulo me permite um esclarecimento do meu ponto de vista especificamente legal e da experiência que eu tive. O tratamento compulsório, que eu entendo que é necessário, é aquele da pessoa que, sob o forte efeito da droga, ele pratica um delito. Isto quer dizer, não é simplesmente a sua esfera individual de utilização da droga, mas ele já afetou a vida de terceiros. Eu poderia citar inúmeros exemplos de furto. Eu vi um caso que daí já é mais grave, em que o usuário agrediu a sua mãe, né? Então, ele ou praticou um roubo de uma farmácia sem arma de fogo. Eu estou pensando em casos que não são tão graves, que não é necessário um tratamento mais rigoroso, mas, nesse caso, ele sai da esfera de simples utilização da droga e de autolesão para praticar uma lesão à sociedade, ainda que seja uma lesão leve em 90% dos casos. Esses 10% dos casos de outros crimes e de utilização com crimes mais graves é um assunto mais complexo. Mas, nesse caso, ao encaminhamento, a minha ideia de encaminhamento compulsório a uma instituição de tratamento. Significa dizer o seguinte, nessa instituição, ele não tem disponibilidade de sair dela, mas ele tem profissionais preparados para atender esse tipo de pessoa com dependência. Isso quer dizer o seguinte, se ele sofrer uma crise de abstinência, ele vai ter, por exemplo, medicamento, ele vai ter orientação. Ele não é necessário aceitar como liberdade individual as orientações que ele vai receber, porque não é a instituição não é forçada no sentido de que ele é obrigado a mudar a sua personalidade, não. Inclusive, esses profissionais hoje, eles têm já essa tendência bem madura de entender isso. Mas ele é obrigado a permanecer numa instituição que tem preparo para o tratamento. Então, por quê? Porque você utiliza a droga? Não, mas porque você praticou um pequeno delito,
sob a influência da droga. É como o professor Veloso falou, você pode utilizar maconha no Canadá, em lugares determinados, mas se você utilizar muita maconha e isso te afetar a tua forma de dirigir e você arriscar a vida das pessoas, que não tem nada a ver com isso, aí você vai responder por isso. E no caso, eu prefiro que a pessoa vá, que pratica um ilícito, um delito, né? Que ela vá para uma instituição que tem preparo para pessoas que são dependentes de droga, do que ela seja jogada no cárcere. Onde eu entendo que cabe, sim, o cárcere para pessoas que praticam delitos muito graves, né, e que a sociedade não tem que também correr o risco de ser vítima desses delitos. Então, essa minha experiência me levou a entender que era muito mais humanitário você fazer esse encaminhamento, e legal, porque há um delito praticado, há uma lesão ou potencial de lesão ao bem jurídico, do que você simplesmente dizer, não, você praticou um delito, então é flagrante e você vai ficar preso e essa é a tua solução. E lá o agente penitenciário não sabe como lidar com uma síndrome de Mas entre esses dois extremos, mandar imediatamente para o cárcere e pronto, compulsoriamente compelir ele a um tratamento, não se encontra no meio um guilty plea, por exemplo? Uma espécie de... Não sei se é no Canadá. Eu estou rindo porque eu estou achando isso interessante. Porque no Canadá tem 2 tipos de tribunal especializado, meio em matéria penal, que são o que eles chamam de tribunais de saúde mental, e tribunais de droga. Então, vão tentar direcionar para esses tribunais especializados e que vêm, muitas vezes, com um tratamento compulsório, seja do lado da saúde mental, seja do lado de É o juiz que determina se esse tratamento... É o juiz e a autonomia da vontade. Aí tem a questão da autonomia da vontade. E assim, isso não é pesquisa minha, eu tenho 2 colegas que trabalharam nesses 2 tribunais, e o que acontece é que você tem uma espécie de monstro criminal tratamento que aumenta a temporalidade do controle e que o acusado ele não está necessariamente disposto a jogar esse jogo. Porque o que significa? É uma coisa de redução de danos ou de justiça restaurativa meio caminho, porque eles exigem que a pessoa assuma a responsabilidade pelo delito. Tipo, eu fiz isso, mas eu fiz isso porque eu tenho um problema de droga, ou fiz isso porque eu tenho um problema de saúde mental. E aí eles param o processo, quer dizer, teve o veredito, mas não teve a imposição e a execução da pena. Mas se você fizer um tratamento compulsório, depois a gente vê o que acontece. O que acontece é o seguinte... É um condicionamento para não aplicar a pena? É um condicionamento para não aplicar a pena, mas não é garantido. Então você obriga o acusado a assumir a responsabilidade, ele não vai em processo, ele faz um guilty plea. Ele faz um guilty plea, mas é um guilty plea em troca de um tratamento forçado, que na verdade, se ele fizesse um guilty plea só para o tipo penal, ele teria... menos consequências. Ele teria menos consequências jurídicas e de vigilância. Então ele sairia em uma semana e até sairia na hora, porque ele estava preso preventivamente. Mas se ele assumir que ele vai, não, eu vou esperar o tratamento, vou ter opção de tratamento, significa que eu vou fazer um tratamento de 1 ano. Se eu desrespeitar as condições do tratamento, isso vai representar um outro crime contra a administração de justiça, que a pena vai ser mais grave do que a pena do delito inicial. Então, assim, o que a pesquisa de como que funciona essas trajetórias judiciais dos acusados sugere é que a compulsoriedade acaba sendo pior do ponto de vista do usuário. E aí isso entra numa outra discussão de política de redução de danos mais radicais, que, olha, nós não exigimos compulsoriedade, nós não exigimos nem o tratamento, nós oferecemos essa possibilidade e acontece que muitas vezes os próprios acusados e usuários aderem. Aderem porque na vida deles as porque faz um efeito na vida pior, dele. Né? Mas isso não está articulado a novas condições impostas a serem seguidas que teriam consequências no âmbito penal. Até para esclarecer o professor Veloso, que está ciente mais da legislação canadense, essa minha ideia, ela, no plano lógico-jurídico, ela tem um fundamento, que é o seguinte: se a pessoa for sentenciada, ela vai ter que fazer um tratamento compulsório
num estabelecimento adequado, como medida de segurança. Então, isso sentença, já existe. Exatamente. A minha questão é trazer essa ideia lógica jurídica, que já existe, né, para como medida cautelar. E aí vem a minha segunda ideia, que não é só lógica jurídica, que é de acompanhamento que eu tive dessas pessoas durante 2 anos. Tá? Mulher grávida tentando furtar picanha no supermercado, né, com 8 meses de gestação, e eu conversei com ela, ela dizia assim, eu quero trocar essas picanhas. Ela tinha 3 filhos sozinhos pequenos na casa, com fome, e ela estava furtando essas picanhas para trocar por crack para ela consumir. Quer dizer, ela estava numa situação de total desespero, né? As crianças abandonadas, né? Foi chamado o conselho tutelar e tal. Então, essa pessoa, ela tem hoje 2 destinos jurídicos. Ou é feito flagrante e ela fica detida, e quando ela for solta, ela não vai ter nenhum acompanhamento necessário, e ela vai para a rua, ou ela fica presa. Hoje, a solução jurídica é essa. Ou seja, Carlos, que são 2 não soluções. A gente, é o processo penal e ponto, que é diferente do que o professor João estava dizendo, que lá você pode ter o acordo. Você, em algumas circunstâncias, sobre alguns requisitos, no caso que envolve mais problema de saúde pública, você poderia ter uma solução intermediária, como colocou o Paulo. E a situação, às vezes, da pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela diz assim, eu não tenho para onde recorrer. E aí o delegado que está atendendo o caso, ele vai dizer, não, você vai ser autuado ou você vai ser solto. E esse é o dilema que o cara vive, porque se for solto, a pessoa volta para a rua. Digamos assim, que 99% desses casos a pessoa estava vivendo já na rua. Tem um caso, outro, de uma professora, por exemplo, que ainda estava empregada, mas já estava vendendo crack para poder sustentar o seu crack. Ela não estava ainda vivendo na rua, mas esse é um caso que eu me lembro. Mas a maioria de pessoas já morando na rua e não tendo o que fazer. Então, hoje, legalmente, ela só vai ter uma possibilidade de tratamento compulsório, e vai ter que passar por isso, porque a lei já fala nisso, né? Não é uma criação, por conta lá da sentença. Até lá ela já pode ter morrido, ela pode ter ido embora, ou enfim, a vida... Sim, mas se nós estamos falando de lege ferenda, não é? Nós estamos falando de lege ferenda, sim. Não estamos falando de lege lata. Nós estamos dizendo, já tem um tratamento compulsório, obrigado na sentença. Muito bem. Se nós estamos falando de lege ferenda, se é para melhorar, a pergunta volta a ser a mesma, né? Trazemos isso para a cautelaridade. Eu acho que nisso você está perfeito. A questão é urgente e é clínica, e é médica, não é? Você não tem dúvida. Mas ainda, já que trazemos para cá, por que já não resolver também o problema da compulsoriedade? Né? Porque o argumento é que já é compulsório na sentença, então compulsório aqui. Mas por que não deixar de ser compulsório aqui? Deixar uma margem de guilty plea. Porque, claro, esses casos todos que você diz, realmente, se essa pessoa olhar para a sua própria vida, ela quer o tratamento. Eu diria para você, sem medo de errar, que 99% daqueles que realmente são dependentes, sendo proposto para ele, ele aceitaria. Ele aceitaria, mesmo às vezes que implicasse, professor João, em uma dilação de tempo e de esforço em relação ao que seria um guilty plea do crime de furto, de roubo. Sim, e a questão é a compulsoriedade, porque você tem também a dimensão da pena, porque... trazendo para cautelar, eu totalmente de acordo, mas se você trazer para cautelar compulsório, na prática você está antecipando a pena antes eu tenho da culpabilidade ser determinada. Então acho que tem esse problema a se resolver. Então eu tenho mais uma oportunidade de detalhar um pouco mais essa questão. Usuários de droga em conflito com a lei estão em conflito com a lei desde coisas completamente ingênuas, né, como a gente mencionou, de pular uma cerca de uma igreja para furtar a caixa de som, até casos extremamente violentos e graves, como o caso que eu atendi pessoalmente em Cascavel, em que um imigrante haitiano pulou do ônibus, né, e foi encaminhado depois, num trajeto na rodovia, foi encaminhado a um posto da Polícia Rodoviária Federal. O policial tentou atendê-lo humanitariamente, porque ele não tinha praticado delito, ele pulou do ônibus, né? E ele estava num surto, e nesse caso
tentou matar o policial. Quando ele se distraiu, tentou matá-lo. Então, especificamente nesse caso, era um surto psicótico, não provocado necessariamente por uso de droga. Mas os níveis de agressão social podem ser os mais variados. E a sociedade, ela também, nós temos que ter um tributo à sociedade de proteção às pessoas que vivem respeitadoras da lei e que podem ser vítimas de delitos em sequência. Então, nós não podemos simplesmente pensar no indivíduo, no seu bem-estar, enquanto que pessoas na rua podem ter um nível de agressão que vai do mais leve ao mais grave. E eu tenho duas opções nesse caso. Ou ele realmente vai para um tratamento exclusivamente penitenciário, penal, de cadeia, ou eu encaminho para uma instituição que dê tratamento, mas que não é aquele tratamento que a gente tinha nos anos nos anos 50, né? Pré-antipsiquiatria, né? É um tratamento humanitário, respeitador da vontade da pessoa, mas ele não tem essa disponibilidade imediata de voltar para a rua e praticar outros delitos. Mas então, tem duas coisas nessa sua fala. Porque peso e contrapeso nisso. Não, a sociedade não pode ser ignorada. Se entrar uma pessoa aqui no estúdio sob a influência de droga e tentar agredir as pessoas, eu posso dizer assim, não, você está sob a dependência de droga, praticou um delito leve e tal, mas você está livre de novo. Ele volta aqui ou agride outras pessoas. Então, essa lesão social, ela não pode ser ignorada. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas aí. Uma questão é você antecipar para cautelar uma medida de segurança que você pode impor em conjunto com a pena, o que não tem problema nenhum em fazer isso na cautelar, já se faz. Você tem séries de medidas de controle em matéria criminal, penal, que você faz antes mesmo de determinar a culpabilidade até a prisão. Até a prisão, exatamente, até a prisão. E a outra coisa é você pegar essa dimensão do tratamento como uma pena e trazer isso para cautelar. Quer dizer, você trazer para cautelar como uma medida de segurança, como teria a própria prisão, isso é um tipo de racionalidade jurídica que já está completamente integrado. A outra coisa, assim, que de repente acho que é um aspecto super técnico da discussão, mas tem uma pequena distinção a se fazer, até que ponto esse elemento compulsório do tratamento não está sendo trazido não por uma questão de segurança, mas por uma questão da própria pena que está sendo antecipada numa dimensão do tratamento compulsório. Isso aí que acho que de fato, é uma preocupação, isso é uma coisa... preocupação ponderável, com certeza. Agora, nessa discussão, é importante, professor João, explicar que não é em qualquer lugar também que dá para usar essa droga, que existe uma certa vigilância sobre isso, né? E gostaria que o senhor explicasse lá no Canadá quais são esses locais de prevenção de overdose e os locais de consumo supervisionado de drogas. E como isso impacta no sistema de justiça em termos de competência, jurisdição, que são conceitos que vão influenciar depois para se repreender o mau uso dessa Isso é uma questão super interessante, isso é uma coisa que começou já tem mais de 10 anos. Existe uma possibilidade na lei de drogas canadense de pedir-se isenção para pesquisa e para a questão de saúde. O que tem um pouco isso também no Brasil, não necessariamente nos mesmos temas. Se alguém quiser fazer pesquisa com certas drogas, você pode fazer o pedido e vai ter um universitário, um médico que vai estar fazendo pesquisa sobre isso. Então, o que aconteceu foi que uma clínica comunitária, saúde pública na região central de Vancouver, que era uma espécie de Cracolândia, eles pediram a isenção em 2006, eles abriram, ficou conhecido como Insight, o primeiro local de consumo supervisionado de drogas na América do Norte. Então, o que aconteceu? Os usuários chegavam lá e por que isenção? Porque como o médico ia manipular a seringa que o cara injetou, a heroína, sei lá, o fato dele manipular a seringa com resíduo poderia constituir tráfico de drogas. Então, por isso fizeram a isenção e do ponto de vista da própria pesquisa de entender como funcionava, dinâmicas, até para prevenção e desintoxicação de usuários, e também para fazer o acompanhamento em termos de saúde pública, eles pediram a isenção. Isso funcionou durante alguns anos e houve uma mudança no governo federal, quer dizer, a lei de droga era federal, então o governo federal em algum momento mudou.
entrou um governo com a política de guerra às drogas mais forte, lei e ordem e tudo mais. Eles falaram, não vamos dar mais isenção em função da lei de drogas. E é o que aconteceu. Por que eu estou fazendo essa longa história? Tem importância jurídica interessante. Esse caso foi para a Corte Suprema do Canadá, um caso conhecido, PHS Community Service contra o Canadá. Eles estavam questionando a não revalidação da permissão de funcionar do local. Então eles fizeram um argumento constitucional de direito à saúde, direito à vida, segurança e tal do usuário, e usando também uma questão do vício à droga como quer dizer, a dependência química como um handicap, como uma necessidade de proteção constitucional a alguém que sofre um problema de saúde, e eles ganharam. Então a Corte Suprema falou, olha, isso aí, o governo não poderia ter cassado a licença para funcionar desse local, porque tem obrigações constitucionais em relação a isso. E aí, quer dizer, isso aí abriu grande, quer dizer, já havia uma questão de regulamentação jurídica ligada à lei das drogas, certo? E quando a Corte Suprema teve essa decisão, isso aí também entrou na dimensão de todos os aspectos regulamentares de direito da saúde, saiu do criminal. Falou, olha, esse aspecto de funcionamento não é só mais regulado pela lei de drogas, é regulado por questões de regulamentação de saúde pública ligada ao Ministério da Saúde. E aí o governo fez vários critérios para autorizar a abertura desses locais, quer dizer, e esse não é nem o local de prevenção ainda, é só o local de consumo supervisionado. A ideia de prevenção da overdose é como se fosse a variação, a emergência de algo do gênero. O que segue regulamentações próximas, quer dizer, do ponto de vista do governo federal, mas também de jurisdições no plano dos estados, porque a questão de política de saúde também é estadual no Canadá, e também municipal, porque a cidade vai decidir aonde pode ter uma clínica. Então são regulações multiníveis, e em alguns casos, por conta da crise dos opioides, teve até funcionamento ilegal de algumas, sobretudo da questão de centros de prevenção de overdose, sabe? Estava chegando, tipo, a comunidade médica estava sabendo que estava, por conta de conversar com usuários, com a polícia, estavam sabendo que estava chegando, por exemplo, a fentanil em Ottawa. Isso aconteceu quando o professor Bacila estava lá. Ele viu um pouco isso, né, que em algum momento estavam tentando regularizar o local de consumo supervisionado, estava tendo problemas regulamentares, e parte da comunidade médica falou, olha, as pessoas vão começar a morrer, porque está faltando um financiamento para abrir o local, estão fazendo obra, vai abrir só em 6 meses. Aí o que eles fizeram, grosso modo, foram fazer tendas de camping e criaram o que eles chamavam de um pop-up site. Então eles chegavam de manhã, porque como a tenda não poderia ficar no parque até a noite, então era um local mais ou menos ilegal. Então estava seguindo os protocolos do Ministério da Saúde provincial e federal, mas eles não tinham autorização para ficar no local. E era uma grande discussão, porque era manifestamente ilegal, a polícia poderia prender todo mundo por tráfico, mas eles estavam assim, olha, se a gente prender eles, o que vai acontecer se a gente prender eles e alguém morrer no dia seguinte ali? Então tinha toda essa discussão muito delicada, que olha, eles estão ilegalmente prestando um serviço de saúde pública, mas eles estão prevenindo overdoses que estariam acontecendo, já estavam acontecendo antes, eles estão cuidando de tudo, estão limpando tudo. Então funcionava tipo de 6 da noite a 10 da noite. Aí os usuários iam lá e eles não estavam supervisionando muito, eles estavam só vendo se a pessoa ia morrer de overdose ou não. E se fosse morrer de overdose, aplicavam o antídoto lá para não ter overdose. Mas então assim, mesmo quando falo da regulamentação, às vezes não tinha regulamentação. Quer dizer, era uma coisa meio de um serviço de urgência e que havia uma certa tolerância das autoridades públicas por conta da situação da crise dos opioides.
Nesse sentido, o colega André Glitz pergunta como é que está o mercado negro, né? Porque tem a maconha legal, a maconha ilegal. Certamente a maconha legal deve custar até mais barato do que a maconha legal. Como é que as autoridades têm visto esse mercado negro da maconha no Canadá? A lógica da maconha legal foi para erradicar o mercado negro. Eu não sei até que ponto isso vai erradicar o mercado negro, e assim, eu falo isso com certo cuidado, não que não vai, não é uma coisa boa no ponto de vista de lidar com o mercado negro, vai reduzir com o mercado ilegal. O fato de ter maconha acessível no Canadá, eu usei o termo acessível de propósito, porque se a maconha for legal, mas estiver em falta, na loja que vende a maconha legal, de repente o usuário vai tentar achar a maconha de um outro meio. E vai criar outros problemas, né? Porque ele pode ser muito mais criminalizado do que antes por comprar maconha ilegal, agora que existe a maconha legal. Então, assim, tem essa certa tensão entre o mercado legal e ilegal. Algumas semanas atrás tive a entrevista de um produtor ilegal que achei bem interessante, assim, do ponto de vista jurídico e sociológico e criminológico, porque ele falava que, olha, agora tem a maconha legal, mas o que está se vendendo em termos de maconha legal é uma maconha muito ruim. Isso foi o produtor ilegal falando. Isso vai me permitir, na verdade, a entrar num nicho de mercado de maconha premium, gourmet. Saiu no jornal isso, o cara falando, sabe, com a câmera escondida e tal. Era muito engraçado, né, de ouvir isso. Então, como o governo está vendendo maconha ruim, eu vou vender maconha gourmet no preço da maconha ruim, e isso vai ajudar o meu mercado. Então, assim, tem uma questão de ajuste. Eu acho assim, vai influenciar enormemente o mercado legal. Acho que maconha ruim do mercado legal não vai ter muito mais, porque eles vão ter que se ajustar em função do mercado legal. Então, assim, nesse sentido, a regulamentação de uma droga legal vai afetar indiretamente a regulamentação de drogas ilegais, tipo o mercado ilegal vai se ajustar em função, eu vou ter que vender um produto de melhor qualidade, na base do livre empreendedorismo norte-americano, alguma coisa do gênero, mas também tem uma questão de como o Estado se ajusta. Então, porque isso vai no provincial e no municipal, e vai ser a competência do Estado de dominar esse mercado. Então, acho que a questão vai sobreviver ou não o mercado legal, isso vai depender até que ponto o Estado quer, de fato, ser um jogador sério nesse mercado ou não. Porque se guardar uma dimensão moral, olha, o governo federal descriminalizou a maconha, mas aqui no estado do Ontário, do Quebec, nós vamos vender só a maconha ruim porque a gente não quer necessariamente... Vamos assumir um discurso moral em relação à droga, vamos reproduzir estigmas. É óbvio que no contexto desse, o mercado ilegal ainda vai ter muita força. Na Colômbia Britânica, assim, quem tem interesse em relação a isso, existe lojas online de cada estado canadense e são acessíveis. Mesmo fora do Canadá, são acessíveis. Obviamente, você não pode comprar, porque... só pode vender para alguém que é residente, tem todo o controle sobre isso. Mas assim, é possível verificar qual é o mercado de cada estado. Você vai na Colômbia Britânica, que é onde, por exemplo, teve o Insight, que eles já estavam fazendo toda essa coisa com outras drogas. Você vê a loja da Colômbia Britânica, a quantidade de variedade de maconha que existe na loja deles é infinitamente maior do que outras províncias. Então, assim, eu tenho para mim que nessa província em particular, eles adotaram uma estratégia de sufocar completamente o mercado ilegal. Tipo, olha, a gente vende tudo. Pode ser um pouco mais caro, mas a gente vende tudo. Se você quiser comprar maconha gourmet, você vem na loja do governo e você compra. Você não precisa ir no traficante. Então, assim, vai depender muito de como cada estado vai ajustar a sua política local de venda. Acho que isso que é uma coisa interessante, né? Que não tem uma resposta só. O tema é bastante complexo, chegam diversas perguntas de colegas, o Guilherme Chanan de São José dos Pinhais, o Leandro Algarte aqui de Curitiba, o Eduardo Manso, assessor lá em Ponta Grossa. Mas para resumir, já que a gente está chegando ao fim, começando com o Paulo, depois passando para o Carlos, como a experiência do Canadá da legalização da maconha
pode influenciar nos debates sobre o direito penal no Brasil e as alterações na possível legislação e na própria dinâmica social, Paulo? Eu acho que todas as experiências são válidas, né? Quer dizer, todas as experiências de fora fazem a gente aprender. E eu acho que, obviamente, o professor João falou nisso, o fato de que saia um pouco do ambiente penal não significa que o Estado não seja um ator empenhado nisso, não é? E no Canadá isso aparece com a regulamentação administrativa muito mais forte, e inclusive com sanções administrativas, que essas sanções administrativas invertem a culpabilidade, né? Tem presunção de culpa. Então isso leva, inclusive, e no Canadá, inclusive, à prisão. A saída de cena do penal não quer dizer que não haja uma regulamentação ainda maior, e é o que parece que existe. E uma regulamentação maior implica em maior fiscalização, implica em maior empenho do Estado. E, obviamente, os recursos no sentido de fiscalização da administração pública brasileira e canadense são muito diferentes. Naturalmente, que quando você vê uma experiência como essa, você tem que adaptá-la à tua realidade, né? Mas eu acho que a maior lição que resta quando a gente olha para o modelo canadense é da necessidade do Estado se implicar como um player. O professor resistiu a usar a expressão em inglês, né? Como um player nesse cenário. E eu acho que no nosso caso esse player joga mais no setor de saúde do que propriamente no setor mercadológico. Então, assim, nós temos que dar um passo por questões que, vamos lá, que no ambiente canadense já estão muito melhor resolvidas, que é a assistência sanitária, né? A assistência de saúde é muito melhor resolvida do que a nossa. Então, a gente deveria dar um passo primeiro na assistência de saúde para depois ser um player de mercado, né? Eu acho que esse que era o nosso, assim, uma pequena nuance que talvez a adaptação devesse, mas sem dúvida nenhuma, reduzir o espaço penal, né? Carlos, mas você falou dos 90%, que são os usuários, né? Mas tem os 10% também. A gente falou pouco do traficante hoje, né? E o Leandro Assunção, ele disse que uma das ideias do futuro ministro da Justiça é arrochar a movimentação financeira das organizações criminosas, o que poderia dar um impacto também, né, nesses 10%. Então, como é que você contextualiza também esses 10% e também gostaria de ouvir o professor depois para ver como é que é o traficante, porque a gente sabe que a política nos Estados Unidos, nos países anglo-americanos, é muito dura também com o traficante. Bom, aí esta é uma pergunta bastante incisiva, Eduardo. Realmente eu esperava uma pergunta de você dessa natureza bastante forte e difícil. Mas, nesse sentido, esses 10% que eu digo da criminalidade, é a criminalidade realmente importante para a sociedade, séria, agressiva, né? E no momento, o momento que a gente atingiu da ciência, do conhecimento humano, da prática, da história, do conhecimento histórico, é que é necessária uma contenção de pessoas que praticam crimes graves, né? Não há como fugirmos disso. É necessária uma resposta responsável a isso. Eu vejo essa experiência canadense com a liberação da maconha como um laboratório mundial espetacular, porque eles mostram, isso é cultura canadense, e a gente vê isso, respira isso nas ruas. Eu experienciei isso durante um ano no Canadá, em que você tem liberdades, você pode utilizar a maconha, mas você tem responsabilidades. Não é em qualquer lugar, você não pode compartilhar com criança, você não pode dirigir com um nível muito alto da droga. Para fumar cigarro é a mesma coisa, para usar álcool é a mesma coisa, para caçar, a caçada lá é permitida. Você tem uma série de requisitos que protegem a fauna e a flora, enfim. Então, esses 10% da criminalidade é um caso muito mais grave. Eu tentei imaginar como seria o caso da pessoa que pratica um crime grave utilizando droga, né? Nesse caso, não basta, como nesses 90% que são delitos leves, ou a internação compulsória para tratamento, ou o tratamento ambulatorial em casos bem mais leves, em que a pessoa não precisa ficar detida, mas ela tem que fazer consultas e tal. Mas nesse caso seria um tratamento, seria realmente
um controle muito mais sério, né, em que a pessoa, como a própria lei já prevê, tem atendimento médico, né, dentro do sistema prisional. Mas não há como fugir disso. É uma irresponsabilidade no sentido de dizer, não, a pessoa estava sob a influência de droga, mas praticou um latrocínio, praticou um estupro, né? Ou praticou um incêndio numa casa de uma família. Então casos muito graves, você não tem como imaginar a proteção social imediata, né? E com humanidade, ou seja, a pessoa detida, ela tem que ter um tratamento humanitário com acompanhamento médico para os seus problemas específicos de saúde, lógico. Até porque, professor João, esse modelo canadense não elimina a figura do traficante. Não, na verdade, como eu comentei no início, essa descriminalização ela é entre aspas, porque só descriminalizou o que estava ligado a essa nova figura jurídica da maconha legal. A maconha ilegal, que já existia antes, o regime é o mesmo e mais severo. Então, possessão de maconha ilegal ainda é crime. Possessão de plantas ilegais, quer dizer, acima do limite, ainda é crime. Que são 5, né, professor? São 5 plantas, são né? 5 por residência, mas aí isso é um pouco sim e não, porque assim, eu teria direito a ter 5 na minha casa, porque eu moro numa casa que não é num condomínio, e a casa é minha. Se eu morasse num condomínio, o condomínio pode dizer que não pode. E no Ontário eles não regulamentaram em relação a isso, nem em Ottawa, mas assim, algumas províncias falaram que não pode ser 5, tem que ser 3. E não pode ser até, sei lá, 3 metros de altura, tem que ser até 2. Então teve regulamentações de outras jurisdições que entram por cima da federal, ou sei lá, a questão de regulamento municipal sobre construção ou habitação urbana. Tem algumas cidades que vão dizer, olha, vai aumentar a quantidade de fungos que pode ter numa casa porque tem uma planta. Então, risco de saúde pública não pode ter planta em algumas cidades. Então, tem um pouco essa regulação multinível, que regulamenta ainda mais. E no lado do traficante, voltando para a pergunta, o traficante ele é criminalizado ainda mais. E acho que não dá para saber ainda como as instituições vão se ajustar, mas eu não estaria surpreso que a questão da tolerância aos traficantes e de concentrar ou redistribuir os recursos policiais para o combate da droga centrado nos traficantes, em grandes traficantes, vai produzir mais criminalização de traficantes e vai produzir, inclusive, penas mais graves quando chegar no judiciário, porque eles vão dizer, olha, foi legalizado, por que você está traficando? Então, mas ainda não tem casos sobre isso para documentar. E a gente está falando só da maconha, né? E a gente sabe que a realidade... Ainda há outros traficantes. E há outras drogas muito mais eficientes, mais modernas, muito mais consumidas até hoje em dia do que a própria maconha. Não, me permite só dizer, olha, a ideia do ministro de centralizar o ataque à atividade do traficante no ponto de vista econômico é que é o correto. Mas percebam que é justamente de onde provém, acho que atacar a causa é a questão, né? De onde provém os recursos do traficante? Ou da venda da droga, ou dos furtos, roubos e etc. realizados para arrecadar dinheiro. Quem realiza esses furtos e roubos para arrecadar dinheiro para o traficante é justamente o soldado do tráfico, que é o sujeito dependente químico e que depende da droga para poder usar. Então, no fundo, o trabalho que se realiza desde um ponto de vista sanitário em relação a este dependente e a atuação como player de mercado, disputando espaço com o traficante, é onde fere o traficante de modo mais sensível, no bolso. E esse ataque é correto porque ele leva a um segundo ponto, que é a redução dos recursos necessários para lidar com a questão do tráfico. Você despende muitos recursos nisso porque o traficante é muito poderoso economicamente, né? E talvez a parte mais sensível, ou seja, se de um lado nós temos que, se podia usar essa imagem, né? Se de um lado nós temos que atuar na saúde do usuário, nós temos que enfrentar o bolso do traficante, né? Esse é o ponto mais sensível. Poderia até financiar os próprios gastos de saúde com o usuário. Pois é. O que é uma discussão, o que é a discussão do Canadá, né? Porque a gente descriminalizou,
Quer dizer, legalizou parcialmente e é a mesma lógica. A gente está atacando o mercado legal no bolso. A grande questão, quer dizer, se vai funcionar ou não, é até que ponto, como que vamos estabelecer o preço da maconha legal? Então, fizeram estudos. Tipo, o governo fez um estudo empírico para saber, ok, quanto que custa a maconha ilegal aqui? Porque se eu vender muito mais caro do que a maconha ilegal, eu não vou vender nada. Então, assim, o que é engraçado, do próprio governo fazendo pesquisa sobre o mercado ilegal de droga para saber quanto que ele vai vender a droga legal. Mas isso é a lógica da política pública que estava tentando sufocar economicamente o mercado legal. Mercado, né? Existe um mercado, existe um interesse econômico. De reconhecer que, olha, mesmo que é ilegal, existe um mercado e eu estou tentando legalizar o mercado para coibir o mercado legal. Então, eu preciso entender um bocado como funciona o mercado legal para atacar economicamente. Acho que possivelmente, e parte dos recursos de impostos são utilizados em campanha de prevenção, de tratamento, de intoxicação, área de saúde. Vem chegando outras perguntas aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. Então, eu gostaria de agradecer a participação do professor João Veloso e do professor Carlos Bacila e do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Busato. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que mandem suas sugestões e críticas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Desejo a todos boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado pela companhia e até a próxima.